Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje vou falar sobre este quadrinho aqui, a Saga do Batman volume 2. Bora lá! Como eu já fiz no outro vídeo de A Saga do Batman, eu vou comentar sobre cada história aqui separadamente, até porque nessa época as histórias não tinham muitas amarras, não eram muito continuadas, eram mais aventuras únicas. A primeira história aqui foi publicada na Detective Comics número 572 e é uma edição comemorativa, aos 50 anos da revista Detective Comics, que foi a revista em que surgiram vários personagens, inclusive o Batman. Então ela está sendo republicada e é uma história bem simples, na verdade, uma trama bem simples, mas que é uma trama bem interessante, eu gostei. Aqui nós temos os roteiros de Mike W. Barr e os desenhos de Carmine Infantino no capítulo 3, Alan Davis nos capítulos 1 e 5, Terry Beating no capítulo 2 e E.R. Cruz no capítulo 4. Uma história dividida em 5 partes, uma história com mais páginas por ser comemorativa, e uma história que vai reunir o Batman, o Homem Elástico, o Slam Bradley, que inclusive é o primeiro detetive dessa revista, apareceu na primeira vez, na primeira edição da Detective Comics, e vai ser uma trama que vai girar em torno de um certo caso que o Sherlock Holmes resolveu, uma tentativa do professor Moriarty de assassinar a rainha da Inglaterra. Aqui nós vemos inclusive essa história sendo contada. Eu tenho aqui os livros de Sherlock Holmes, eu não lembro se essa história existe ou se foi inventada, mas bem, ela é baseada nessa história. E aí nós vamos ver os descendentes do Watson e os descendentes do professor Moriarty envolvidos aqui. E aí, claro, Batman, Robin, Homem Elástico e o Slam Bradley vão ter que resolver isso. O Batman aparece bem pouco nessa história, é mais uma história de detetives. E, cara, é uma grande homenagem às histórias de detetive, uma história que se põe a homenagear não só a revista, não só os detetives da revista, mas os detetives da literatura em geral. Para quem gosta de uma história de detetive, por mais que não seja uma trama muito complexa, é uma edição bacana. Continuando aqui, na Detective Comics número 573, temos a história O Chapeleiro Louco Tira o Chapéu, de Mike W. Barr e Alan Davis. E bem, é uma história que essa sim é continuada e que só serve para que os acontecimentos dessa história sejam importantes para a próxima. É uma história em que nós vemos o Chapeleiro Louco, que é um vilão que aparece em Robin Ano 1, inclusive, que já tem resenha no canal. Esse vilão aqui. E aí ele vai cometer uns crimes e tal. E nessa história toda, inclusive tem aqui uma parte em que tem uma sinuca, uma mesa de sinuca gigante, igual naquele filme do Batman. E aqui o Chapeleiro Louco vai tramar um plano. E no final desse plano o Robin acaba se machucando gravemente, o que vai dar continuidade na próxima história, que é a Detective Comics número 574, Meu Começo e Meu Provável Fim. Uma história também de Mike W. Barr e Alan Davis. Uma história em que o Batman leva o Robin já todo ferido, todo machucado, para Leslie Tompkins, que é essa senhora aqui. E ela é a pessoa que, depois da morte dos pais do Bruce, adotou o Bruce como filho para cuidar dele e tal. Ela não é uma personagem que eu vejo com muita frequência, é a primeira vez que eu vi ela aparecendo. E cara, essa edição é muito boa. Por quê? Porque ela revisita toda essa questão
da morte dos pais do Bruce, como já foi feito 1 milhão de vezes desde Batman Ano 1. Mas também traz mais detalhes da adolescência do Bruce Wayne. Inclusive aqui tem uma parte bem importante, vai ser bem importante para a história Batman Ano 2, que é quando Bruce pega a arma que matou seus pais. Vai ter muitos detalhes acerca da adolescência do Bruce Wayne. E agora na Batman 408 nós vamos ter uma história que é a principal do encadernado, que é a origem do Robin Jason Todd. O Robin Jason Todd é um Robin que já vem da era de prata e é basicamente uma cópia do Robin Dick Grayson, só que aqui a origem dele ela é recontada, revisitada e repaginada totalmente para época pós-crise. E aqui nós vamos ver a origem dele, o Batman recontando como foi que, bem, ele demitiu, podemos dizer assim, ele demitiu o Dick Grayson, que foi virar o Asa Noturna, e como ele encontrou o Robin Jason Todd. Ele estava passando lá pelo beco do crime e ele encontra esse garoto simplesmente roubando os pneus do Batmóvel e leva ele para a escola da Mãe Gun, que é uma personagem bem misteriosa aqui a princípio. E que, bem, a história, sem muitos spoilers, vai se desenrolar. No final, o Batman, Bruce Wayne, acaba adotando o Jason Todd como o seu Robin. Isso já na Batman 409, uma história dividida em 2 partes. A última história do encadernado foi publicada em deixa eu ver aqui, Batman 410, escrita por Max Allan Collins, desenhada por Dave Cockrum. E é uma história chamada Dois Iguais e que como vocês já devem imaginar, o Duas Caras é muito importante nessa história. Nós vemos o Duas Caras tramando um plano e tal, e vai envolver bastante uma certa relação do Duas Caras com esse novo Robin. Não vou dar muitos detalhes nesse vídeo, vou dar no próximo dia 7 do Batman. Mas desse vídeo eu não vou dar spoilers. O que importa, pessoal, nessa história é que nós vemos que o Robin, antes de começar a agir, o Jason Todd, ele passou por 6 meses de um treinamento intensivo, tanto mental, quanto psicológico, quanto físico, tá certo? Mas bem, pessoal, esse encadernado tem histórias muito legais, bons desenhos, histórias importantes para a cronologia do Batman, inclusive, como a nova origem do Robin Jason Todd. Aqui tem a parte que vai ser importante para Batman 2 e outros pontos que são bacanas, são histórias muito legais. Segue além, claro, dessa primeira história que eu achei fenomenal mesmo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Vou deixar aí na descrição meu Instagram. Vou deixar também minha loja na Shopee, caso você queira comprar algum quadrinho usado que eu estou vendendo. E comente aí, pessoal, comente aí se você gostou do vídeo, se você gostou dessas histórias aqui, o que você está achando da saga do Batman. Já está no volume 12, se eu não me engano, 12 ou 13 eu acho. Eu estou bem atrasado ainda, mas vou aqui prosseguir fazendo os vídeos, tá certo? Então é isso, e até a próxima, pessoal. Até mais.